É um prazer estar aqui hoje no congresso, demonstrando um pouco mais alto? Tá, obrigado. Demonstrando um pouco da minha pesquisa, ok? Então, eu quero agradecer também ao meu orientador, quero agradecer também pelo fato da gente estar aqui hoje e falar um pouco do nosso grupo, né, que é a VRAC, que é o Grupo de Pesquisa de Valorização de Produtos Agrícolas e Coprodutos. Quero agradecer o apoio também da FAPEMIG, agradecer também o espaço cedido, que é a Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Bom, meu trabalho vai falar sobre a investigação da rota termoquímica da liquefação do pseudocaule de bananeira produzido na Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Então, vamos entender um pouco do objetivo do trabalho, como que esse trabalho foi feito, para a gente chegar numa conclusão de aplicações. Por exemplo, a gente tem dois objetivos. A gente tem um objetivo que a gente vai falar como objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo geral, ele vem trazendo o processo de avaliação da liquefação do pseudocaldo de bananeira, ou seja, visando o processo de síntese, né, como que ocorre esse processo de síntese. O objetivo mais específico, a gente vai entender, por exemplo, as caracterizações. Por exemplo, a gente vai fazer a parte da caracterização do poliol, mas para fazer a caracterização, a gente tem que passar por um processo de obtenção. Então, esses dois objetivos, eles são objetivos que são sequenciais e que são específicos do trabalho. Para a gente entender um pouco melhor aonde que esses objetivos vão chegar, a gente precisa entender um pouco das análises. Então, a gente tem dois tipos de análises. A análise da caracterização da biomassa, onde que a gente vai fazer um processo para a obtenção dessa biomassa que vai ser trabalhada. E qual que seria a caracterização? FTIR, mais conhecido como infravermelho, e a análise de via imediata, que são análises de séries sólidas. Já uma outra etapa das análises vai ser a caracterização do poliol, ou seja, depois de todo o processo de liquefação, a gente obtém um biopolímero, que seria o biopoliol. Então, a gente vai fazer uma caracterização dele para investigar alguns parâmetros, como, por exemplo, densidade, viscosidade, índice de hidroxila, FTIR e, claro, não pode faltar o rendimento. Por quê? O rendimento é extremamente importante quando a gente vai falar, por exemplo, na produção de coprodutos, né? Então, a gente produz um biopoliol a fim de quê? Qual a aplicação dele no mercado? Então, a gente vai entender. Vamos entender um pouco do processo de produção, porque é importante para a gente entender onde que entra um pouco dessas análises aqui. Então, o processo de produção, ele começa no quesito que a gente tem a bananeira. Acho que não tem... Para indicar a luz? Não tem. A bananeira, onde que a bananeira é constituída de pseudocaule, que seria essa parte de baixo, e a parte de cima seria as folhas. No caso, a gente faz o processo de liquefação só do pseudocaule. Então, a parte das folhas a gente não faz. Então, a gente pega esse pseudocaule, passa por um processo de desidratação. Depois disso, a gente passa por um processo de moagem, até a gente conseguir obter a nossa biomassa. Obtida a biomassa, a gente vai começar a fazer o processo de obtenção do nosso biopoliol. Como que a gente vai fazer esse processo? Bom, nessa parte, né, onde que a gente vê uma balança aqui, alguns reagentes de Erlenmeyer, a gente tem as quantidades e proporções dos reagentes, soluto, solvente e catalisador. Então, depende das razões. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalhei com duas razões, né, de 5:1 e de 3,5:1. Tá? Eu vou explicar mais à frente por que eu trabalhei nessas duas condições. Tá? Logo após a gente utilizar tudo isso, logo após a gente colocar, né, todos esses reagentes no Erlenmeyer, a gente leva para a autoclave, onde quer fazer um processo de liquefação. Aqui é o ponto-chave do trabalho. Por quê? Bom, o meu trabalho está na produção do biopoliol. Então, a gente vai utilizar condições de temperatura e pressão necessárias para conseguir obter esse biopolímero. Okay? Por exemplo, se a gente pensar em energia em biocombustível, a gente vai precisar de quê? De outra condição, porque são condições diferentes, inclusive talvez até de outro reator, mas partindo da matéria que seria o pseudocaule, a gente consegue obter duas coisas. Tanto o biopolímero, para a utilização de bioprodutos, que, por exemplo, vou explicar lá na frente como a produção de espuma, ou na parte energética, que a gente pensa em biocombustíveis. Okay? Então, depois que a gente passa por esse processo de liquefação, nas condições,
a gente vai passar para o processo que demora 1 hora, né, de liquefação, a gente pega e filtra, né. Depois que faz essa filtração a vácuo, a gente obtém o biopoliol, onde a gente pode ver dentro do becker, que é a parte filtrada, e o que fica retido no papel filtro, a gente faz o processo de rendimento em cima dele, né. Aí depois disso, a gente leva esse biopoliol para a estufa para retirar, porque no processo de filtração a vácuo a gente utiliza etanol. Então, para fazer essa retirada de etanol, a gente leva a mais ou menos 105 graus Celsius dentro da estufa, passa o processo de secagem, até a gente conseguir o nosso biopoliol. Ali é o nosso produto. Como que a gente vai agora aplicar ele? Para a produção de espumas, que a gente pode ver nessa imagem final aqui. Então, nessa imagem final, a gente tem a produção de espumas, ou de elastômeros também a gente poderia produzir, ok? E de resultados, eu vou falar alguns resultados, não vamos estender muito. A gente tem na tabela 1, né, a caracterização química do pseudocálio da bananeira, que são as análises séries sólidas, então a primeira parte lá da análise da biomassa. Então a gente tem sólidos totais, sólidos voláteis, cinza, carbono fixo, umidade e lignina. Mas o que mais importa para a gente, na questão que for, por exemplo, na produção de biopoliol e também na parte energética que seria o biocombustíveis, são os sólidos voláteis e o carbono fixo, né? O carbono fixo ele vai entrar nessa questão de energética de biocombustível, e os sólidos voláteis ele vai entrar dentro dessa parte onde que a gente vai falar sobre biopoliol. Aqui a gente tem já uma parte de caracterização do poliol. Então a gente tem o nosso reagente utilizado lá, igual eu mostrei na imagem, é o glicerol. Então a gente precisa dos dados dele para fazer um comparativo e analisar melhor esse biopolímero produzido. Por exemplo, a gente tem a densidade dele, né, que é 1,29, e a gente vê que quando a gente produz, né, o biopoliol, tanto na condição de 5:1 e de 3,5:1, a gente vê que a gente teve um valor de densidade maior para eles do que no glicerol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que teve incorporação de massa entre soluto e o solvente. E o mesmo a gente pode observar quando a gente vai avaliar a questão da viscosidade, que a viscosidade também aumenta. E por que eu falei dessas condições de 3,5:1 e de 5:1? Analisando os rendimentos, a gente vê que o pseudocaule da bananeira de 3,5:1 teve um rendimento acima de 70%. E a outra condição foi acima de 44%. Foi feito corridas para analisar qual seria a melhor condição de temperatura, de reagente, para a gente ver a melhor condição. Então, quando a gente fala melhor condição de trabalho, a gente está falando justamente de todos os parâmetros analisados anteriormente. Tempo, temperatura, né? E rendimento foi levado em conta também. Por isso que a gente fala de duas condições. Só que essas duas condições são as melhores para ser comparadas, que é a de 5:1 e a de 3,5:1. Okay? O índice de hidroxila, a gente vê, né? Claro, a parte estrutural do glicerol possui muito OH, grupos hidroxilas, então realmente vai ter um número elevado. E quando a gente analisa os dois polióis, a gente vê que o de 3,5:1 possui um índice de hidroxila maior do que o outro. Aqui é o FTIR, né, que é o infravermelho, das três amostras. Então a gente tem o pseudocaule in natura, a gente tem e os outros dois polióis nas duas condições. O que acontece? Nessa região, aqui ó, em 3.300 centímetros a menos 1, indica a região onde que a gente tem o índice de hidroxila. Então ali representa a banda de hidroxila. O que acontece? No material in natura, a gente tem uma absorção menor, né? Você vê que ela é menor do que as dos polióis. Então, dos polióis, a intensidade da hidroxila é maior, indicando que ele está em o quê? Mais grupos hidroxilas presentes. Então, isso é uma coisa que a gente prestou atenção, que vai de encontro também com outras análises já feitas, como, por exemplo, densidade. A gente vê também carbonos alinfáticos, né? Entre 2.900 e 2.800 centímetros a menos 1. A gente também vê ali em 1.027 centímetros a menos 1 os grupos COC. Então, na conclusão, a gente chegou a um consenso e conseguimos entender do porquê que a melhor condição de trabalho apresentou melhor rendimento, devido não só à questão de temperatura, na questão de tempo, as proporções também influenciam nessa questão. Houve incorporação de massa, a gente pôde ver na questão de densidade e viscosidade, como elas foram aumentadas a partir do glicerol, né? E o que é interessante? Que o FTIR ele corrobora com esses parâmetros de densidade, viscosidade e índice de hidroxila, porque se a gente analisar,
A gente vê que o índice de hidroxila, por exemplo, é maior para os polióis do que para a biomassa. E isso dá para ver quando a gente faz a análise de índice de hidroxila. E o que eu quero concluir, para fazer um fechamento, seria que o nosso material, né, a nossa técnica que a gente faz tipo, de liquefação, a gente consegue produzir tanto um produto na parte de energia, que seria o biocombustível, ou para novos produtos, novos materiais, que seria na produção de elastômeros ou de espumas. Então, queria agradecer muito a participação. Aqui estão algumas das minhas referências. Muito obrigado, deixo meu contato, meu e-mail e o Instagram do grupo de pesquisa. Muito obrigado.